Eu trabalhava no turno da noite em um posto de gasolina porque eu estava com pouco dinheiro e precisava de um segundo emprego. Trabalhei lá durante alguns meses e foi por volta do meu segundo ou terceiro mês que esse cara começou a aparecer regularmente tarde da noite, sempre por volta das 2 horas da manhã. Ele tinha cerca de 1,80 m de altura, cabelos longos e desgrenhados. Ele sempre entrava e comprava uma lata de cerveja da grande e em seguida ia embora. Até que certa vez, ele perguntou meu nome. Eu disse a ele e ele ficou repetindo: Rob, eu gosto disso, enquanto ria sozinho. Ele abriu a lata de cerveja que acabara de comprar e saiu da loja falando com ele mesmo. Estava claro que ele estava completamente embriagado, e foi nessa noite que eu fiquei curioso para saber se ele estava dirigindo embriagado todas as vezes que ele vinha à loja. Eu o observei sair e ele desapareceu da vista fora da propriedade do posto de gasolina. Isso fazia sentido, pois ele nunca abastecia. Toda vez que ele vinha, ele apenas comprava álcool. Eu o vi quase todas as noites depois disso. Em algumas noites, ele estava visivelmente mais bêbado do que em outras. E às vezes, ele apenas se apoiava em uma das prateleiras por um certo tempo, sem dizer nada. E quando me via, ele me cumprimentava com um oi, Rob, sempre que entrava. Em uma certa noite, ele estava apenas encostado em uma prateleira bebendo a lata de cerveja que havia acabado de comprar, e sem dizer nada, apenas olhando para a parede. Quando finalmente eu perguntei a ele o seu nome, ele me olhou, demorou cerca de uns 5 segundos e disse: O meu nome é Bob. Eu sempre achei que Bob é um nome falso. É comum quando você está mentindo sobre o seu nome. Eu fiquei curioso se a primeira coisa que veio à mente dele foi Bob, porque rimava com o meu nome. Mas segui em frente. Eu perguntei: Então, Bob, onde você trabalha? Ele riu tão alto que chegou a me assustar. Ele disse que não trabalha, pois o governo havia ferrado completamente com seu emprego. Naquela hora eu tive a sensação de que ele estava tão bêbado de novo que não conseguia falar coisa com coisa. Ele me olhou com uma expressão raivosa, mas o interessante é que logo em seguida ele disse: Eu gosto de você, Rob. Você parece saber o que está fazendo. Eu não sabia o que ele queria dizer com aquelas palavras. Em seguida, ele saiu da loja logo depois disso. Não o vi novamente por um tempo. Diria que passou mais de uma semana, o que para um cliente frequente como ele era bastante tempo. O Bob sempre me transmitia uma sensação estranha e levemente assustadora. Eu percebia que ele geralmente estava bêbado, mas algo estava claramente errado em sua vida pessoal. Bom, em uma noite muito tempestuosa com menos clientes do que o normal, provavelmente até por causa da tempestade, eu ouvi o som da campainha da porta da frente enquanto alguém entrava. E juro que antes de olhar, eu imaginei que fosse o Bob. E quando eu olhei, eu fiquei chocado ao ver que era realmente ele, só que em uma versão muito mais assustadora do Bob. Ele estava completamente encharcado, não estava usando uma jaqueta de chuva ou segurando um guarda-chuva. Ele estava apenas com uma camisa escura e jeans, com o cabelo comprido ensopado, e estava parado junto à porta, olhando fixamente para a parede. Ele parecia estar com raiva, mas a sua mente, ao mesmo tempo, parecia estar em outro lugar, como se seus pensamentos estivessem descontrolados. A forma como ele estava parado lá olhando fixamente para o nada e completamente encharcado estava me deixando apavorado. Então eu perguntei: Bob, você está bem? Ele não virou a cabeça e nem se mexeu.
Ele ficou parado e disse logo em seguida: eu fiz algo muito ruim. Então, curioso, eu perguntei novamente: o que você fez, Bob? Então ele olhou para mim e disse: eu preciso de um lugar para me esconder. E passou por mim no balcão em direção ao corredor do banheiro e desapareceu por detrás da parede. Eu ouvi uma das portas se abrir e se fechar. Eu realmente estava me sentindo desconfortável com o Bob naquele momento. Eu não gostava da presença dele na loja. E esta noite, algo estava especialmente errado com ele. Ele parecia um zumbi e, ao contrário sobre ter feito algo realmente ruim, foi incrivelmente assustador. Algum tempo se passou e o Bob não saiu do banheiro. Eu achei que ele estivesse bêbado novamente e provavelmente desmaiado ou vomitado. De qualquer maneira, eu não queria me envolver com aquilo. Então a próxima coisa que eu me lembro é que as luzes do local se apagaram e a loja ficou completamente escura. Eu estava em pé em um posto de gasolina completamente escuro durante uma tempestade forte e com um homem bêbado e desequilibrado. Eu usei a lanterna que estava atrás do balcão para poder me guiar em direção à parte de trás da loja, onde ficava o estoque e o quadro de energia. A porta dos fundos estava no mesmo corredor dos banheiros. Enquanto eu passava pelas duas portas dos banheiros, ambas estavam entreabertas e o Bob não estava em nenhuma delas. Passei pela porta dos fundos, pois eu planejava ir direto para o quadro de energia, mas eu parei quando eu ouvi um leve gotejamento em algum lugar da sala, juntamente com um rangido de sapatos molhados. O meu coração quase saiu pela boca quando eu escutei a voz do Bob, que parecia estar fraca e ele parecia estar completamente assustado. Os sons vinham da minha esquerda e quando eu apontei a minha lanterna naquela direção, lá estava ele, com os seus olhos arregalados. Em seguida, o mesmo se lançou sobre mim e começou a gritar. Ele dizia que iria me matar. Eu rapidamente o empurrei enquanto ele começou a arranhar as minhas costas. Corri de volta pela porta até a frente da loja e ele não me seguiu. Eu peguei a minha capa de chuva e corri direto para o meu carro. Fiquei sentado no carro enquanto discava para a polícia. Eu estava completamente assustado e falava com o operador sobre toda a situação. Eu fiquei na linha com ele e não demorou muito tempo para que um casal de policiais chegassem e entrasse comigo. O Bob ainda se encontrava escondido nos fundos da loja, encolhido em um canto, parecendo alguma criatura raivosa. As suas pupilas estavam dilatadas. Foi só aí que eu consegui notar que ele estava sob o efeito de alguma substância. Eles o levaram para a delegacia, depois que contei a eles que ele havia se lançado sobre mim e que havia me ameaçado a me matar e que o mesmo havia afirmado que havia feito algo muito ruim anteriormente. Descobri mais de um mês depois que esse tal de Bob, na verdade, se chamava Martin. Ele havia espancado brutalmente a sua mulher até a morte. Isso pode ter acontecido na mesma noite em que ele entrou no posto de gasolina. Resumindo, nunca mais eu quis trabalhar em outro turno da noite ou ter qualquer emprego depois dessa noite. Eu já fiz muitas viagens noturnas na minha vida, não por trabalho ou qualquer coisa assim. Apenas eu e meu antigo grupo de amigos costumávamos ficar acordados até altas horas, isso quando éramos adolescentes. No início dos meus 20 anos, acho que poderíamos dizer que éramos uns derrotados. Achávamos legal ficar fora até as 5 horas da manhã todos os finais de semana, pendurados em parques ou estacionamentos. Olhando agora,
Era um desperdício de tempo estúpido, mas basicamente por essa razão eu fiz a minha parte, me dirigir nas horas mais estranhas da noite, e geralmente é quando os bêbados e as pessoas mais loucas estão perambulando pelas estradas. Era um final de semana à noite, provavelmente se aproximando das 4 horas da manhã. Eu queria ir para casa, então dei carona para um dos meus amigos para a casa dele, e antes de dirigir para a minha, eu tive que parar para abastecer o carro. Eu costumava abastecer à noite porque não haviam movimentos à noite nos postos. Parei em um dos meus postos de gasolina no qual eu tinha o costume de abastecer. Esse posto não era muito longe da casa dos meus pais. Enquanto eu estava a caminho até o prédio para pagar, eu vi um cara baixinho usando capuz e passando por mim. Ele parou de repente e me encarou enquanto eu passava por ele. Eu perguntei a ele: "O que foi, irmão? O que está acontecendo?" Enquanto eu continuava andando. E ele disse para mim: "Nada não aconteceu nada." Então eu continuei andando. Aquele cara era um típico drogado. Com certeza ele estava noiado na droga. Eu entrei no prédio para pagar o atendente pelo combustível e também comprei um bilhete de loteria enquanto eu estava lá. Eu saí e comecei a abastecer o carro. Olhei ao redor e, como esperado, estava tudo vazio naquela hora. Quando eu terminei, eu entrei no meu carro e comecei a dirigir para casa. E na metade do caminho, eu ouvi algo atrás de mim dentro do carro. Eu olhei para o espelho retrovisor e havia alguém no banco de trás, e ele estava olhando bem para mim. Soltei um grito tão alto que provavelmente eu quase colapsei os meus pulmões. Pisei no freio e gritei, e para minha surpresa, era o mesmo cara que estava no posto de gasolina. Eu abri a porta do meu carro e comecei a gritar pedindo por ajuda, sabendo que pelo menos algumas pessoas sairiam de suas casas. E foi isso que aconteceu. Em seguida, algumas luzes da varanda se acenderam e eu vi algumas portas se abrindo. O cara, depois daquilo tudo, saiu correndo do meu carro e me disse que poderia ter cortado a minha garganta se ele quisesse. Enquanto algumas pessoas saíam de suas casas, ele começou a correr pela rua. Eu não o segui e algumas pessoas vieram até a mim me perguntando se eu estava bem. Eu contei a elas que havia um estranho no banco de trás do meu carro. E nesse momento, aquele misterioso homem já havia sumido no meio da escuridão. Eu não ia começar a dirigir atrás de um drogado. Lógico que eu não iria fazer isso. Eu agradeci as pessoas que saíram e logo em seguida continuei a minha viagem para casa, certificando-me de que não o visse em lugar nenhum durante o resto da viagem. Bom, essa foi a experiência mais assustadora da minha vida. Esse evento aconteceu na década de 1960 em Atlanta. Naquela época, eu tinha cerca de 8 a 9 anos de idade e o meu pai era professor em um subúrbio de Atlanta, que ficava a uma certa distância de nossa casa. Eu frequentava a mesma escola que ele lecionava, então eu ia com ele todos os dias. No entanto, tínhamos que acordar bem cedo todas as manhãs e sair antes mesmo do amanhecer. Sempre parávamos várias manhãs por semana em um pequeno posto de gasolina para abastecer o carro. Éramos frequentemente o primeiro carro a chegar, logo após a abertura do posto. Naquela época, todo atendimento era completo. Havia uma cabine com um frentista que saía e enchia o tanque e em seguida limpava os vidros, etc. Ele sempre carregava muitas notas no bolso e um dispositivo no cinto com o qual contava as moedas. Atrás das bombas haviam banheiros minúsculos e muitas das vezes eu usava o banheiro nas manhãs em que parávamos lá, pois era uma viagem razoavelmente longa. E certa manhã, novamente assim que chegamos antes do amanhecer,
Encontramos o posto completamente vazio. Estava totalmente silencioso, exceto pelos sons dos tráfegos passando. Não havia sinal de um frentista, nem na cabine e nem em nenhum outro lugar próximo ao posto. O meu pai apertou a buzina do carro uma vez e depois mais algumas vezes, mas não houve resposta. O meu pai me disse que talvez o frentista estivesse no banheiro. Porém, o frentista não apareceu e depois de um tempo, o meu pai retornou a comentar que talvez o frentista tivesse tido algum problema com o carro, assim não conseguindo chegar no trabalho a tempo. Continuamos esperando por mais alguns minutos e nenhum outro carro havia chegado naquele posto. Então eu aproveitei e disse para o meu pai que eu precisava usar o banheiro e coloquei a minha mão na maçaneta da porta do carro para sair. Então meu pai me disse que nós não poderíamos esperar mais e que eu poderia usar o banheiro no próximo posto assim que nós chegássemos. Então partimos, ainda nos perguntando o que havia acontecido de fato naquele posto. Após alguns dias, o meu pai estava lendo um jornal local quando viu o noticiário que estava destacado. Ele contou para minha mãe e para mim sobre um pequeno trecho que afirmava que um corpo de um frentista de posto de gasolina havia sido encontrado com múltiplas facadas no banheiro masculino do posto, no qual a própria vítima trabalhava. E o posto era o mesmo posto no qual eu e meu pai tínhamos sempre o costume de ir, e o jornal ainda dizia que o motivo parecia ter sido roubo, pois todo o dinheiro em espécie e moedas havia desaparecido. O jornal não dava nenhuma pista sobre a quantia que havia sido levada, mas de qualquer forma, isso não impediu o assassino. Muitas das vezes eu me perguntei como eu teria sido afetado naquela idade tão jovem se eu tivesse insistido em ir ao banheiro naquele posto e se eu tivesse aberto aquela porta para descobrir o corpo do pobre frentista assassinado. Nunca mais fomos naquele posto de gasolina novamente depois do ocorrido. Isso aconteceu quando eu tinha 25 anos de idade. Eu estava dirigindo do norte para o sul do Texas e, devido ao meu horário de trabalho, só podia fazer isso tarde da noite. Eu estava na rota 281 durante grande parte da viagem e nessas horas tardias era uma condução fácil e reta. Eu só precisava me manter acordado. Eu já estava meio cansado por causa do trabalho e sair direto para a estrada foi brutal. Eu tive que fazer várias paradas em postos de gasolina aleatórios para tomar café e me manter acordado. Acho que foi na terceira vez que eu comecei a sentir um pouco de sono e, além disso, eu também precisava encher o tanque do carro. Parei no primeiro posto de gasolina que eu encontrei nas estradas isoladas. Eu não me lembro que tipo de posto de gasolina era. Talvez fosse um Shell. Havia outro carro no estacionamento. Então eu estacionei ao lado de uma das bombas e entrei no estabelecimento. Haviam duas pessoas na loja, o caixa, e então notei um outro cara que estava andando de um lado pelo outro pelos corredores. Eu fui até a cafeteria e me servi uma xícara. O cara que estava andando se aproximou de mim e disse: "Ei, cuidado, está quente." E então saiu. Foi uma tentativa patética, estranha e desnecessária de iniciar uma conversa, a qual eu não dei bola nenhuma para ele. Eu não respondi e levei o meu café até o caixa, onde eu paguei por ele e pelo combustível. O cara se aproximou por detrás de mim enquanto eu estava pagando o café e me disse: "Olha, eu realmente gosto dessa blusa." Eu olhei para ele e disse: "Obrigado, amigo." E isso foi um tom alto o suficiente para que ele me ouvisse. Então ele continuou me perguntando para onde eu estava indo tão tarde da noite. Eu estava tão irritado naquele ponto que eu pedi firmemente para que ele me deixasse em paz.
O caixa era um homem hispânico de uns 40 e poucos anos. Não tinha certeza de quanto inglês ele entendia, ou se ele estava percebendo a situação que estava acontecendo na sua frente. Mas ele também era um homem menor e mais baixo. Então seria improvável que ele intervisse se tivesse alguma briga. O homem que estava por detrás de mim me disse para eu me acalmar, e isso foi depois que eu pedi para ele me deixar em paz. Eu deixei aquele estabelecimento sem dizer mais uma única palavra e fui para o meu carro. Ouvi a porta abrir novamente alguns segundos depois que eu saí da loja. Agora eu estava ao lado do meu carro me preparando para encher o tanque. A gasolina começou a ser bombeada para o meu carro. Foi quando eu vi passos dele no concreto do outro lado das bombas. Os passos pararam e eu olhei rapidamente e notei-o de pé de forma assustadora do outro lado da bomba que eu estava usando. Ele simplesmente estava lá parado me observando. Ele não estava abastecendo o carro e nem havia um carro sequer. Eu comecei então a considerar pegar o meu spray de pimenta no console central do carro. O cara então me perguntou: "Você está sozinho?" Quando ele me perguntou isso, a gravidade da situação aumentou muito. Foi então que eu respondi: "Não, a minha namorada está no carro." Eu abri a porta rapidamente e peguei o spray de pimenta no console central. Segurei ao meu lado, fingindo ainda estar focado em abastecer o carro. O homem então se aproximou da bomba de gasolina, como se estivesse indo para o meu lado. Então ele me disse: "Olha, amigo, eu não vejo ninguém no seu carro." Foi então que eu peguei o spray de pimenta e apontei para ele. Ele riu e recuou. Ele me disse que estava apenas tentando conversar, andando para trás com um olhar fixo em mim. Parecia que ele era o predador e eu era a presa. Eu já estava quase terminando de abastecer o carro, quando eu senti e ouvi um clique. O fluxo de gasolina havia parado. O tanque já estava cheio. Eu tinha alguns dólares em minhas mãos que precisava pagar no interior da loja. O homem estava entre a loja e eu. Então eu tive que tomar uma decisão. Eu decidi pegar o dinheiro trocado. Mantive meu braço levantado apontando o spray de pimenta para ele. E ele continuou recuando e rindo. Assim que eu fiquei em um lugar seguro, eu virei as costas para ele e entrei na loja pedindo ao atendente por troco. Eu disse ao atendente que aquele homem estava me deixando um pouco desconfortável. Porém eu percebi que ele não havia entendido muito bem o que eu tinha dito. Uma vez que eu recebi meu troco, eu olhei pela porta de vidro para o estacionamento antes de sair e não vi mais aquele homem lá fora. Eu estava com muito receio de sair do estabelecimento, pois aquele homem poderia estar se escondendo em algum lugar. E assim que eu pisei do lado de fora, em frente à loja, eu não saí da calçada, apenas fiquei olhando ao redor. Aquele homem tinha desaparecido da minha vista, o que significava que ele estava definitivamente se escondendo de mim. De repente, uma caminhonete entrou no posto de gasolina e parou ao lado de uma das bombas. Foi quando um homem grande e barbudo saiu. Eu aproveitei e fui até ele para pedir ajuda. Eu pedi a ele para verificar se havia algum homem se escondendo atrás do meu carro. O homem barbudo ficou confuso, mas mesmo assim me ajudou. Ele foi até o outro lado do meu carro e gritou: "Ei, o que você está fazendo aqui?" E lá se foi aquele homem assustador, apressando-se para longe do meu carro. Ele começou a correr para a escuridão que cercava o posto de gasolina. Vendo aquilo tudo, o homem barbudo me disse para eu ter cuidado ali fora. Automaticamente eu deixei aquele estacionamento às pressas e continuei a minha viagem. Aquele homem assustador estava 100% certo esperando para me atacar assim que eu fosse destrancar as portas do meu carro. E isso realmente me perturba toda vez que eu lembro daquela situação.